Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Lucas. Estamos na gravação do nosso terceiro episódio, né? E hoje nós temos uma convidada especial que já vai estar se apresentando e contando a sua história, né, como uma profissional de sucesso. Mas antes eu gostaria aqui, como de costume, agradecer aos nossos patrocinadores, né, que é graças a eles que nós estamos aqui fazendo esse projeto e levando informação e conhecimento para vocês que estão aí em casa assistindo. É o Colégio Curso El Shaddai, EVG, Gerenciamento Condominial, o Educandário São Francisco de Assis, Espaço Cultural Betânia Kids, Curso Preparatório GPI e a Gráfica Digital Migre. Aqui vai o nosso agradecimento pelo patrocínio, tá? E seguiremos juntos aí nessa parceria. E hoje, pessoal, nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Érica, tá? Ela é médica pediatra com mais de 24 anos de experiência, né? Vai compartilhar com a gente aí a sua carreira, os seus desafios, né? Momentos marcantes. E eu gostaria de convidá-la a falar conosco, se apresentar, né? Fazer um resumo aí da sua formação para a gente entrar aqui nos tópicos e seguir com a conversa. Olá, Lucas. Obrigada por você me receber aqui. Eu sou médica, pediatra. Na verdade, eu entrei querendo fazer ortopedia e caí na pediatria, me apaixonei. 24 anos de formada. Na pediatria são 22 anos. Eu trabalhei na Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, fui chefe do berçário. Trabalhei na Oeste Dor, fui chefe do berçário, quando ainda era Hospital Juari, né, na época. Sim, lembro. E tem consultório, né, esse período todo. Logo assim que eu saí da minha especialização, eu comecei consultório, porque eu fazia berçário e a gente tinha que ter um lugar para atender. E trabalho em Campo Grande esse tempo todo, né? Sou filha de médico, pneumologista, meu pai é médico, minha mãe professora. E é isso. Sou casada, 2 filhos, um de 20, uma de 15, Elisa e Serginho. E amo a minha profissão, amo o que eu faço. E o primeiro tópico aqui, para a gente começar a desenvolver, essa escolha. Você falou que o seu pai, né, ele já é médico. Então, assim, foi uma inspiração para você? Teve uma questão também familiar, minha filha vai ser médica? Ou você já tinha essa identificação com a profissão? Na verdade, eu digo que a gente entra sem saber onde a gente está entrando, né? Quando a gente escolhe uma profissão, você entra meio que às cegas, né? Mas meu pai é um cara, assim, muito, muito colado comigo. Então, eu acho que isso favoreceu. Influenciou. De uma certa forma, diz minha mãe que ele sempre falava, essa vai ser médica, que foi a primeira. Eu tenho um irmão que é advogado e meu irmão é caçula. Então, quando eu nasci, eu acho que eles achavam que seria o meu irmão primeiro. Aí, como veio a menina, ele falava, não, essa vai ser médica. E eu e meu pai, a gente tem uma proximidade muito grande, entendeu? Eu acho que isso inspirou, né? A gente vê trabalhar com amor, se dedicar, né? Ele tem uma frase que diz que a medicina é uma profissão muito ciumenta, não divide com mais nada. Você não consegue ser médico e outra coisa. Isso tem essa característica, né? É verdade. Você falando agora, eu estou pensando, nunca vi um médico que faça outra coisa. Não tem. E assim, até tem, mas você não consegue se dedicar, né? Ou você larga a medicina para fazer outra coisa, né? Eu acho que pela dedicação, o tempo que você passa estudando, eu acho que você não tem coragem. Quanto tempo que a senhora levou estudando? São 6 de faculdade e 2 de especialização. Esses 6 de faculdade é o que falam, né? Pelo menos sai a grade. Você sai o clínico geral. O clínico geral. Sem especialização. Sem especialização. E os 2 anos é onde você escolhe. E isso na pediatria. Porque na pediatria você pode fazer ainda um R3, que é um terceiro ano, que é para quem faz a neonatologia, quem trata só com o recém-nascido. Então, você ainda tem 3 anos de especialização. Mas quem faz, por exemplo, neurocirurgia, são mais 6 anos. É muito tempo, né? E outra coisa, para você ter um lugar no sol, né? Você sai, 12 anos de formação para ter um lugar no sol, para alguém confiar e chegar lá, né? Ainda tem isso, né? Tem que ter a primeira oportunidade, conseguir se inserir no mercado. Eu acho que esse dentro da medicina, acho que esse é a pior. E muitas das vezes as pessoas achavam
que como meu pai era médico, eu já tinha a entrada. A facilidade, é A isso? entrada de ter a facilidade de... Ah, não, as pessoas já conhecem ela, né? E aí, dentro disso, eu tive que me posicionar também. Porque, assim, eu não sou filha do Dr. Luiz Carlos. Eu sou Érica, pediatra. E a gente não fez a mesma especialização. Meu pai é pneumologista e eu sou pediatra. Então, meu pai tratava de pessoas muito mais idosas, né? E eu com os Um público pequenininhos. completamente diferente. É. Isso foi uma coisa que me deixou, assim, entender que, não, o que eu estou fazendo é pelos meus próprios méritos, entendeu? Onde eu estou chegando. Porque, muito engraçado que eu digo o seguinte, quando eu comecei no berçário, eu era a 5ª pediatra chegando na época. Então, eu tinha os pediatras dos 2 chefes que escolhiam os dias de trabalhar, as outras 2 meninas que já estavam com eles lá no berçário, tanto o Oeste Dor como Nossa Senhora do Carmo, e tinha uma vaga para sexta-feira. Por que ninguém queria sexta-feira? Porque sexta-feira emendava no final de semana. Quando era rodízio, você trabalhava sexta o teu plantão, mais sábado e domingo. E aí ninguém queria ficar nessa pegada. Mas eu estava querendo iniciar, eu falei... Começando, a gente pega, né? E eu tenho uma coisa engraçada para contar. O meu pediatra era o meu chefe. Meu pai era amigo do Dr. O Wallace. médico que foi seu pediatra virou seu chefe. Virou meu chefe. Engraçado porque ele falou assim, na época quando eu fiz medicina, ele falou assim, me chamava de Baiana, que eu adoro Margola. Aí ele falava, ô Baiana, quando você entrar para a faculdade, a gente conversa para tu vir trabalhar comigo. E eu pensei, pediatria, eu que não vou fazer isso. Aí entrei na faculdade. Quando eu estava formando, aí ele falou para mim, agora você vai me dizer o que você vai fazer. Eu falei, acho que eu não vou fazer pediatria, não. Aí eu tinha uma amiga que falou, Érica, faz um plantãozinho só. De repente, a prática vai ser totalmente diferente. Eu falei, vou fazer um plantãozinho só. Para ver como é que é, Como é que é. E realmente, a prática não tem nada a ver com a teoria só. E aí eu entrei e nunca mais saí. Eu ia fazer CTI de adulto, eu já estava acompanhando com CTI de adulto. Eu tinha já plantão no CTI, era tudo. Eu mudei completamente de ortopedia para entrar para o CTI, para ver paciente grave. E do nada eu comecei a fazer um plantão na pediatria. Quando eu comecei esse plantão na pediatria, eu tinha uma menina chamada Lucilene, uma fascinada pela pediatria. Ela contava as coisas, sabe? Ela tinha um contato com as crianças que o olhinho dela brilhava. Aí eu comecei a pegar amizade com ela, comecei a ficar... Ela falou, não, você é pediatra, não, você não vai sair mais desse negócio, não. E aí deu um conflito. Identificou o perfil ali, né? E aí foi. Aí a gente pega a mão e vai embora. Esse plantão que você falou, só para explicar para quem está assistindo, quando você está fazendo a faculdade, você faz o estágio, não é isso? Os 2 últimos anos, você faz 4 anos de teoria e os 2 últimos anos é de internato. Esse internato você fica de 8 às 5, que é o horário da faculdade, que é integral, dentro do hospital. E aí, não, é em qualquer hospital que não, pode não, geralmente é hospital-escola. Hospital-escola. A faculdade se responsabiliza por você ali dentro. E aí você está sempre atendendo junto com outro médico. Né? Você não fica sozinho, de jeito nenhum. Aí eu lembro que no meu último ano, em 2000, eu formei em 2001. Em 2000, a gente tinha a possibilidade de pegar um dia livre para pegar um plantão fora de dentro do hospital-escola. Entendi. E aí eu fiz a prova da SUSEME, que é uma prova do estado, que você faz e você ganha... Acho que eu já apliquei essa prova. E aí, essa prova da SUSEME, você ganha em torno de... Hoje eu não sei, mas na minha época, 20 e poucos anos atrás, era R$540. Você dá 2 plantões. Meu plantão era no Salgado Filho, no Hospital Salgado Filho. E aí eu falei, meu Deus, era longe, de ônibus, né? Porque o negócio é pesado. E na minha casa tinha uma coisa. Meu pai pagava a minha faculdade e a do meu irmão, que passou, porque a gente é 1 ano de diferença, meu irmão passou para Gama Filho. Então, assim, coitado, a gente tinha que andar de ônibus mesmo. Aí, nessa SUSEME, a gente... Uma pegada doída, porque quando tinha... o futebol no Maracanã, imagina aquela estação do Meyer ali. Meu Deus. Quando jogava
Não vou falar de time, né? Mas quando jogava o Vasco, os meninos tiravam aqueles ferros, eles passavam na estação e a gente saltando do ônibus para poder pegar o plantão. Era um medo, aí eu falei, não vou conseguir ficar aqui. Aí um professor meu falou, Érica, tu já dá plantão? Dou. Não quer ir para Mangaratiba, não? Aí eu falei, Mangaratiba? Eu fui um carnaval para Mangaratiba, eu nunca mais fui a Mangaratiba. Ele falou, então, vamos a Mangaratiba porque lá é um plantão de 24 horas e tá pagando R$ 700, meu olho, ó. Falei, de 540, no MEIA. Quase 50% a mais. Eu falei, não, eu vou. Aí eu vou. Fomos 5 acadêmicos, todos nós amigos, né? Desses 5, ficamos 3 lá. Eu, Vivi, uma amiga minha, que é minha comadre, minha madrinha de casamento, e o Joel, que é um outro amigo nosso. Nós ficamos lá. Aí comecei a dar plantão em Mangaratiba. Eu tô há 23 anos na prefeitura de lá. Eu tenho pacientes que já são mães, que já traz os filhos para mim. Vai de geração em geração acompanhando. Vi todo mundo, vi mudar o hospital, vi construir o hospital novo que tem lá agora. Então, é muito legal, muito legal. Deixa eu te falar aqui o próximo tópico. Eu coloquei aqui. Você falou que já trabalhou em emergência também, né? Trabalho ainda. E aí trabalha ainda. E eu coloquei aqui atendimento de emergência versus consultório. Isso. Que aí seria para você estar dizendo qual é a principal diferença e qual que você gosta mais, se identifica mais, ou acha mais fácil, ou acha mais difícil, assim. Não sei qual a palavra seria correta. Na verdade, o plantão de emergência, o tratar na emergência, né? O médico mais velho não quer emergência mais, ele quer sossego. Porque é uma adrenalina sempre mais alta. E a tendência da gente é envelhecer com sossego. Exatamente. Mas eu amo a emergência, assim. Eu adoro a emergência. A gente vê chegar muito ruim, daqui a pouco tá muito bom. E criança é igual passarinho, né? Do nada tá ruim, do nada tá. Quando tu vê, tá sentado na cama querendo comida. Então é muito, muito bom, é muito bom. Mas existe os prós e os contras, dormir fora de casa, né? Porque no plantão emergência sempre é 24 horas? 24 horas. Ou 12. Existe o plantão de 12. Mas aí acaba que financeiramente isso não cabe. Porque você, às vezes, tira um plantão dormindo. Então, quando você sai desse plantão do dia todo de trabalho e você deixa um outro cara para chegar, para fazer o teu lugar noturno, o cara dormiu a noite toda e você trabalhou às 12 ganhando o mesmo salário. Entendi. Dormindo. Então, às vezes, não vale a pena. Às vezes o noturno é menor, né? É menor. Né? Às vezes, a gravidade é maior, né? As doenças gostam da noite, né? A criança gosta da noite. Mas, assim, entre o plantão e o consultório, são realidades totalmente diferentes. Assim, o consultório, ele tem uma pegada que eu me identifico muito, que eu viro amiga das minhas pacientes, assim, até pela pediatria, né? Que a mãe não confia, não é a criança que confia em você, é os pais que têm essa confiança em você. Então, você precisa estar linkado com essa mãe, falar com ela, olho no olho, estar linkada com ela. Então, isso é uma coisa que o consultório te dá. Não é todo mundo que tem essa pegada de que eu gosto do consultório, eu gosto de manter proximidade. O paciente me liga, muitos não me chamam de doutora. Ô, Érica, porque já vai tantas vezes que acaba que gosta muito, né, de você, tem a afinidade, tu socorre ela, tu atende no WhatsApp, porque hoje o médico tem um WhatsApp para poder falar com essas mães, né? Antigamente era obrigado a emergência de madrugada, né? O que tá acontecendo isso? O que eu posso fazer? Isso eu tenho do meu pai, assim, isso eu peguei. Meu pai, eu nunca vi meu pai reclamar de paciente, assim. Acordar de madrugada, porque antigamente batia na nossa porta, né? Eu via meu pai abrir porta de casa para atender paciente. Antigamente não tinha aquela comunicação que tem hoje, né? Hoje. Você fala com 10 pacientes numa mesma hora, responde um, responde outro. Então, assim, e é um risco, né, que a gente tem hoje com o celular, a gente tem que botar o pé no freio, porque o consultório te traz isso, você manter um vínculo com o paciente. A emergência não. A emergência resolve ele ali, focado, acabou. Uns voltam porque sabe, o plantão é dela hoje eu vou voltar. Vamos esperar tal dia porque é a doutora que está lá. Isso acontece, mas assim, a emergência, o tratar na emergência é uma coisa muito de estalo, né? Você resolve aquele problema. E não tem o bate-papo, né? Entendi. O examinar na emergência é diferente. O atendimento do pediatra, ele vai desde quando nasce até 12 anos, né? 12. Existe agora não, já existe uma especialização chamada ebiatria, que vai de 13 anos até 19, se eu não me engano. Você pode fazer.
Só para Após o adolescente. entendi. Pra Entendi. fazer adolescente. Aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, né? Veio aqui agora na mente. Quando você atende uma criança, por exemplo, que não fala, né? No caso, você se baseia pelo relato do responsável, da mãe, do pai, né? Confia na mãe. E do que quando a criança que já fala fica mais fácil. É mais difícil por conta disso diagnosticar ou atender um paciente que ainda não fala? Ou até mesmo uma criança que já tem uma certa idade, mas que tenha algum transtorno e que não fale. Eu vou te falar que existem situações que a criança não mente. Quando ela tá mal, quando você olha, ela tá mal. Ela tem um olhar baixo, ela tá com uma carinha. Você olha e vê que tem alguma coisa errada. A mãe relata para você, inclusive, doutora, não é assim. E aí você começa a ir fechando portas, né? Os círculos de comeu, não comeu. Eu tive uma situação essa semana que eu conversei com um amigo que dá plantão comigo e eu falei para ele exatamente isso. Falei, uma das perguntas na emergência que eu não deixo de fazer é se tá comendo. Porque a criança que, mesmo mal, mas que come, é uma situação, é um parâmetro que você se tranquiliza. Né? Não é algo muito grave, né? O grave não come, o grave não quer saber, o grave não quer beber água. Então, assim, isso é uma situação que muda completamente. Assim, a criança não fala, mas ela te dá indícios de que ela não está bem. Entendeu? Ela tem mal-estar, ela tem um olho baixo, ela tem lentidão de movimento, ela fica meio parada e tal. Como a gente às vezes vê, 38 de temperatura pintando na recepção. Quando tu vai ver, realmente, tá com febre, mas aquilo ali não tá grave. Porque ele tá correndo. E a gente escuta isso, né? Os memes da internet. Eu trouxe pro pediatra porque tava mal e olha como é que ele tá agora. E a gente vê eles... E uma realidade, assim. Então, eu acho que a criança mais grave, ela se mostra mais, né? É diferente do adulto, que às vezes tá com uma dor no peito, mas tá se fazendo de forte. Não, exatamente. Dói, mas... Ou então dá uma pesquisada no Google e vê, pode ser isso aqui, nada demais. Você quer ver uma coisa? Às vezes a mãe fala assim, doutora, eu não achei nada para estar assim. Mas ela não tá bem. E a febre não vai embora. Aí você examina tudo, não acha nada. Quando tu abre a garganta, tá lá. Às vezes uma infecção de garganta, você fala, não tem como, com essa garganta desse jeito, ele não vai ficar bem mesmo. Recentemente eu passei um susto com a minha filha, e aí eu queria até que pudesse comentar sobre isso, porque a gente que leva, né, que não é médico, né, você não entende, né? Entende o básico do que vê. E aí a gente acaba tirando nossas próprias conclusões e tudo mais. Eu passei por um episódio com a minha filha que ela acordou gritando de dor aqui. Eu pensei logo que é apendicite. Só que ela gritava de dor de madrugada e aquela correria e chama Uber. Falei, vou levar pro Rocha Faria. Eu posso ser atendido na Intermédica, mas eu falei, eu vou levar pro Rocha Faria, porque se for... Uma emergência aberta. Exatamente. Então, levei. Aí ela chegou lá gritando de dor e vomitando aquela coisa toda. Aí o médico atendeu, fez uns exames de toque, aí falou, olha, pode ser infecção urinária, mas pode ser apendicite. Aí pediu os exames lá e fez. Fez tomografia também. Sim, e rápido, né? A tomografia demorou nesse dia, porque teve que levar para outro hospital, porque a deles estava ruim. Aí fizemos. Aí o médico que estava atendendo a gente, bem atencioso, aquela coisa toda, foi lá, arrumou um cantinho para ela ficar, porque não tá internada, mas vai demorar, então deita aqui. Aí virou o plantão, veio uma outra médica. Aí eu já fiquei preocupado, falei, poxa, o médico estava dando aquela atenção, foi embora, veio uma outra médica. Falei, olha, minha filha continua com dor e tudo mais, tem que aguardar o resultado do exame. Tá bom, aguardando o resultado. Quando veio a tomografia, não deu nada. E no exame de urina, deu uma infecção alta de urinária. Ela mostrou lá, né? Aí passou remédio e tal. Só que na hora de ir embora, ela continuou com dor. Aí a outra médica, essa médica que veio, né? E era uma médica, assim, bem nova, né? Dava pra ver que ela tava começando ainda ali, né? Ela falou, ela começou a palpar, fez a mesma coisa que o outro médico fez, ela reclamando de dor. E aí, falou, olha, a tomografia não deu nada, pai, mas eu tô preocupado porque a dor existe. A dor existe. Ela não mente, e né? ela parece muito com... Então eu vou fazer o seguinte, eu gostei da atitude que ela teve. Eu vou chamar um especialista para poder examinar ela e vou pedir falou um nome lá para rever o exame.
Aí daqui a Um pouco... radiologista. Aí depois veio um cirurgião Pra olhar. geral. Isso. E aí ele foi e fez o exame. Aí mandou ela fazer várias coisas. Pular, fazer não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele foi e falou, ó, não, é infecção urinária. E aí, beleza. A médica passou um remédio. Essa médica que chamou, passou um remédio. Só que ela passou um remédio, não sei se foi na dosagem errada, foi o que outro médico falou. E aí minha filha começou a tomar o remédio, mas a dor não passava. Deu uma aliviada, mas a dor não passava. Falei, meu Deus, será que realmente ela tá com apendicite e tudo mais? A gente não entende, né? Pesquisa no Google. Aí Fica levamos de novo. Pesquisa no Google, sai pior do que antes. Pois é. Aí o médico falou, olha, ela deu o remédio errado, não era esse remédio. E aí eu pergunto, a senhora já teve no início de carreira algum episódio como esse? Porque eu falo muito isso para os meus alunos, né? Que eu falo muito de profissão. E aí, quando a gente está falando sobre médico, eu falo, gente, o médico tem que estudar muito. A responsabilidade de um médico é muito alta. É muito. A senhora já passou, ou já soube de alguma história que aconteceu tratar isso? do filho dos outros. Eu digo que torna a gente... a responsabilidade ainda maior. Maior, porque não fala, e você vai levar para casa. É igual dar alta no berçário. Quando eu digo que estar de alta, significa estar bom para ir para casa. E não pode dar problema em casa. Porque como é que saiu do hospital e deu problema em casa? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. É além do que... Porque a gente... o trabalho é de responsabilidade mental. Você vai para casa, tem que ir para casa de cabeça tranquila. Tranquila, isso. Que você fez, né? Agora, o que acontece também? Hoje você tem uma gama de medicações que você pode fazer. Uns respondem mais, o outro pode responder e às vezes de varia menos. De acordo com o organismo da pessoa, de cada né? um, E às vezes, vou te dizer, a medicina é tão cruel com relação a isso que você pode ter uma infecção urinária e a dor dela não ser especificamente da urina. Pode ser de outra coisa. E aí você abriu aquele quadro ali inicial e você não... achado da infecção de urina, porque menina é comum fazer infecção urinária assintomática. Não ter sintoma nenhum até que você colhe um xixi lá e acha lá. É diferente do menino, entendeu? Então, assim, existem situações que quem está começando tem que ter uma pegada. Eu falo isso porque eu trabalho numa emergência muito grande e quando a gente está num fluxo muito alto de atendimento, né, quando você tem 30 do lado de fora... Você fica pressionado para poder... Exatamente. E eu chamo os mais novos e falo, ó, se tiver dúvida de alguma coisa, me liga. Me chama aqui, que eu venho olhar com vocês. Porque o olhar da gente, né, a gente que já tem uma certa experiência, você começa a ver, isso aí eu já vi. Aqui não, provavelmente vai fazer nada. Ou então, a gente não sabe o que é, deixa ali. Não manda embora. Vamos ver a evolução disso em 12 horas. Isso piorou? Isso melhorou? Então, assim, a medicina é cruel porque se você quiser acelerar algum processo, você tem Não é algo mecânico, Não é né? algo mecânico. E outra coisa, ninguém é igual a ninguém. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Filho dos outros, não dá. Pediatria não dá. Não é uma medicina veterinária. Sem menosprezar a medicina veterinária, mas a gente sabe que cachorro também não fala. Mas o nível que você trabalha... Sim, exatamente, né? Lidando com pessoas. Sim, é o amor de alguém, né? Exatamente. É louco. Imagino. E quando eu respeito muito quando a mãe fala para mim, doutora, não tá bem. Pode acreditar, a mãe conhece filho. Não tem como você fazer isso de uma outra forma, entendeu? Então... O meu filho, ele tem, não sei se o nome correto né? Tem, porque eu não sei se tem, a gente vai até voltar agora na consulta para ver, é a PTI aguda, púrpura, Sim. Que é quando as plaquetas... Púrpura trombocitopênica. Isso aí, que as plaquetas dele sempre ficam lá embaixo. Sim. Meu filho sempre foi muito agitado, brincava e tudo. Quando ele, acho que ele tinha 1 ano e pouco ou 2 anos agora, não me recordo, quando a gente descobriu, e ele tava agitado porque era dele, mas eu via que ele tava meio fraco, sabe? Sim. Do nada parava, sentava, ele levantava, brincava de novo, caía. E aí começou a aparecer umas manchas no corpo. E aí a gente levamos ele pro médico, e aí primeiro diagnóstico, dengue hemorrágica, porque a plaqueta baixou, dengue hemorrágica. Só que a plaqueta não subia de jeito nenhum, foi no Rocha Faria. E aí foi um médico também, novo, tinha uns médicos já experientes, falaram, ó, é dengue, a gente vai passar isso aqui. Aí esse médico veio, me chamou no canto, aí ele falou, ó, ou é isso, aí me deu um outro nome, lúpus. Aí eu fiquei desesperado. Lúpus não. Ele acabou comigo ali, né? A gente foi aonde? No Google. Falei, meu Deus, ele, não, mas aí a gente vai lá no hospital do Hemorrio, vai fazer um exame lá, vai fazer lá, e aí viu.
E aí, nesse dia, meu filho quando descobriu, tomou corticoide. Sim, e dose alta. Né? Para poder a plaqueta evoluir. E de lá para cá, graças a Deus, ele nunca teve nenhum outro episódio desse. Mas de vez em quando aparece umas manchinhas. Como se tivesse, sabe, tomado um tapa, alguma coisa assim, que fica aquele hematoma. Entendeu? E aí eu falo, Miguel. E eu já percebo. Quando eu percebo que ele tá meio assim, eu vou lá, olho o corpo dele, tem alguma coisa. Aí eu fico observando, porque os médicos falam que é uma coisa que pode sumir, voltar. Mas pode voltar, né? Reacender, né? Isso, e aí fica nisso, mas graças a Deus. Mas quer dizer, eu observei, aparentemente não tinha nada. Você tem que prestar atenção no que o pai te fala, é quem vai trazer para você, entendeu? Eu tenho uma história muito engraçada. No meu consultório, lotado, né? E aí, atendendo, a última criança era a que mais fazia bagunça. Mas a história da mãe era um encaixe que ela dizia assim, tem 10 dias de febre. Eu falei, não é possível. Essa garota não... Ou ela não tem febre, ou essa mãe tá mentindo para poder conseguir um encaixe. E a garota pintou. Chegou um dado momento da espera que ela fez a febre. Ela, ó, ficou amuadinha. Aí faltavam umas 3, 4. A mãe falou, doutora, eu prefiro ser a última, que eu vou perder tempo com a senhora no consultório. Falei, então tá bom. Dei a dipirona. Atendi as outras, ela já acendeu. Quando ela já entrou, outra criança de novo, brincando, ativa. Quando eu deitei para examinar, eu olhei para a cara da mãe e falei, isso é uma pneumonia. E você vai internar. E vai internar muito tempo, porque o negócio é grande. Eu fiquei olhando para a menina e falei, olha a resistência de uma criança. Eles mesmo sentindo ali, eles ficam... E provavelmente ela tinha uma falta de ar, ela estava cansadinha. Mas com uma pneumonia grande, 28 dias de internação. Meu Deus. Por conta de uma pneumonia que estava no meu consultório, era a mais levada da sala de espera. Ninguém acreditava. Sabe aquela história das mães entrarem e falar, doutora, não, isso não. Essa daí, que está aí fora. E ela pinto. Porque é agitada e tudo, é o que você falou. Se a gente não confiar no que a mãe está falando, na pediatria, você perde esse fio da meada, entendeu? A primeira coisa que a gente tem que fazer é centrar e avaliar realmente, assim. O que os pais falam é rico pra gente. Importante, é importante. Eu vou anunciar agora o patrocinador, tá? Que é o Colégio Curso El Shaddai, antes de entrar no próximo tópico, vai aparecer aqui na nossa tela. Colégio Curso El Shaddai. Colégio Curso El Shaddai fica localizado em Nova Iguaçu, ali no quilômetro 32. Do maternal ao 9º ano, tá bom? Matrículas abertas agora, você que deseja trocar o seu filho de escola, tá? Para o próximo semestre, tá? Só entrar em contato, tá aqui o @ do Instagram, na nossa página também tem lá o perfil deles, tá bom? Agradecemos aí ao patrocínio do Colégio Curso El Shaddai. O próximo tópico, acho que é um tópico que vai render, né? Que é pandemia. Pandemia. Eu não preciso nem... Vou deixar a senhora falar o que quiser. Porque... É pandemônio, né? A pandemia foi pandemônio. Que situação. Então, mas a pediatria saiu ilesa disso. Se você parar para pensar, o Covid-19 é um vírus que pegava idoso. Então, a gente ficou numa situação, graças a Deus, confortável. Porque o tanto de idoso que morreu, se pega criança, a gente estava com um mundo devastado. Isso, né? As próximas gerações e aquela coisa a gente estava com o mundo devastado. Mas ainda, a gente não é um país envelhecido, né? Mas os países envelhecidos iam estar como, né? Numa situação dessa. Mas, assim, a pandemia, a gente em 24 horas de atendimento atendia 5 crianças, ninguém aparecia. Foi o período que a gente mais dormiu. Porque eu acredito que os pais tinham medo de sair de casa, né? Só iam se fosse algo assim. E eles saíam, mas as crianças não. Então, o que aconteceu? Isolou todo mundo, né? E isso, para o quadro infeccioso, foi o céu. Porque a gente não tinha ninguém gripado, o nariz não escorria. Todas as mães que passaram pandemia com o filho dentro de casa falaram pra gente. Não deu problema nenhum. Porque era um nicho. Porque eles pegam isso na escola, né? No contato ali com as pessoas. Exatamente. Aí a gente não viu. A gente pegava, sabe o que na pandemia? Corte, fratura. Que aí eles em casa... Não tinha como, né? Faziam... Aprontavam. Aí caiu. As mães chegavam apavoradas porque tinha que passar as apendicites, os processos cirúrgicos, que a gente não tinha para onde correr.
E aí a gente... Tanto que até hoje, quando a gente interna um paciente, a gente faz teste do Covid, ainda. Só os pacientes internados que a gente faz. Mas, assim, no ponto de vista infeccioso, na pediatria, foi a melhor coisa que aconteceu. Que o maior índice de crianças que vai na emergência é com isso, né? Questão viral, essas coisas todas. É contato né? direto. Exatamente. Agora, quando você pensa, e aí a gente vai abrir um gancho no autismo, aí piorou. Onde você começou a ver mães dando diagnóstico para os filhos. Eles estão isolados e eles estão piorando o comportamento cada vez mais. Uns agressivos, outros introspectivos demais, né? E aí começou a ter diagnóstico do autismo muito mais, exacerbou isso pós-pandemia por conta da situação do isolamento. Né? Quando você precisa que o autista seja inserido em grupo, quando ele foi isolado, ele exacerbou isso. A mãe começou Os a sintomas olhar começam a aumentar. Os comportamentos, né? Começam a alterar. aparecer. Isso foi ruim. Na pandemia, para as crianças que têm o espectro, ficou muito ruim. Mas, do contrário, não. A gente viu que nós passamos pela pandemia muito ileso, sim. Vocês chegavam a atender pessoas que não eram crianças por conta disso? Ou Não, não? não. A gente ficava numa... Ficava lá. Confortável. Foi mais confortável, então, A gente vocês. ajudou. Eu lá, na verdade, Mangaratiba é a minha referência de público, né? Do serviço público, do SUS. E aí, lá, a gente, então, atendia muito menos. Mas acabava que quando chegava um acidente e tal... Porque até as estradas diminuíram, né? Mas quando acontecia, a gente atendia, ajudava a atender. Mas isso era raro, era raro. Eram situações de volume grande, que precisava de uma mão de obra a mais. Mas, normalmente, a gente não precisou passar para atender então, no adulto. caso, para a questão da pediatria, foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. As crianças na pandemia... A criança era veículo só. Até hoje, você pega crianças com Covid, que o risco é o vovô que não está vacinado. Porque o vírus desenvolve mais em pessoas mais velhas. A gravidade é contrária ao vírus da bronquiolite. Que a gente, como adulto, faz uma gargantinha arranhando e não dá nada. É esse agora que está pegando todo mundo, está dando essa crise? Pode falar um pouquinho sobre isso? A bronquiolite é um vírus sincicial respiratório, que em adultos ele faz uma garganta que arranha, um quadro gripal bem dentro de uma normalidade, que as pessoas inclusive trabalham, vão e vêm normalmente, os adultos, mas nos bebês abaixo de 6 meses faz pneumonia grave. Então, assim... o Covid é totalmente contrário à bronquiolite, entendeu? Porque a gente vê crianças muito graves, de internações muito longas, por conta da bronquiolite. E isso pega viral. É viral. Dentro de comunidade mesmo, né? Entendi. Vamos lá. O próximo tema aqui não sei se... Eu até mandei lá para a senhora, né? É um tema um pouquinho delicado, mas... Eu acho interessante, porque a ideia do programa é mostrar para as pessoas que estão em busca das profissões, sim, conhecer um pouquinho, e de repente alguém queira mudar. Né? E isso aqui é uma realidade que, se o médico não passou, ele vai passar em algum momento. Sim. Que eu coloquei assim, como é a experiência de perder, falecer, né? O primeiro paciente. Então. A senhora já passou por isso? Já. Meu primeiro paciente não foi pediátrico. Aquilo que me deixou mal não foi, porque eu fazia CTI, né? E eu sei de uma história, é uma história muito engraçada, que na época eu falei para a família, deixa ele internado, não leva, porque ele não está bem. E ele falava para mim assim, doutora, meu netinho vai fazer aniversário, eu queria tanto ir nesse bolinho dele. Eu falei, mas se o senhor não se tratar, o senhor não vai em bolinho mais nenhum, o senhor precisa ficar internado. E eu convencia ele a não ir para casa naquela noite, para não ter problema, porque ele estava grave. E ele faleceu naquela noite. Eu fiquei muito mal. Sentiu culpada? Porque você fica pensando, sei lá, tinha visto o neto, não tinha visto. E eu fazia CTI, a gente trabalhava com pacientes muito graves, né? E você interferir diretamente numa situação dessa, conversei com a família, coloquei a par da situação. Eu lembro que na época, eu era acadêmica, eu estava já quase formando, faltando um pouquinho. E eu, na época, eu já ficava com os médicos do CTI, já participava das coisas. E aí eu falei, meu pai vai vir me buscar, eu quero meu pai aqui para me pegar.
Assim, a gente dá uma Aham. baqueada, né? Você fala, isso é a profissão que você escolheu, né? Isso vai Ele acontecer tá no mais vezes. limite, né? Com a pediatria, eu não tenho muito isso. Até eu tenho falei esses dias, eu nunca assinei um óbito, mesmo na Nunca emergência. teve. Um paciente, assim, que eu conduzisse e que tivesse morrido. A gente sempre, morre 2 dias depois, ou já chega para mim, às vezes em óbito, que é uma situação complicada. Mas, assim, você conduzir e perder esse paciente, eu não tive essa situação. Criança, que eu te falei, criança é uma coisa que ele avança, né? Mas acontece que vem 2, 3 vezes na emergência, a coisa Mas já aconteceu desenrola. de lidar com alguma criança, tipo assim, Sim. chegou morta Já, sim. ou Eu atendo na emergência a Mangaratiba, aquela estrada aberta. Já de vi acidente, né? Eu vi um acidente que 5 pessoas dentro de um carro. A mãe. Nossa, e ali aquela estrada é Você perigosíssima. não tem noção do que eu já vi ali. Ó, e abre aqui um adendo. Cadeirinha de carro salva vida. Isso é muito sério, porque as mães têm peninha de menino, menina gritando na cadeirinha. Isso não mata ninguém. Ou às vezes acha que não é importante, vai no colo mesmo. Esse que eu vi. Saiu pelo vidro da frente. Um Meu mês de Deus, vida. Meu Deus. O bombeiro me ligou e falou: doutora, não vai embora do plantão, pede para a pediatra esperar, porque a gente está levando o corpo, que eu não tenho condições de deixar 3 quilos no meio da estrada. Porque, num primeiro momento, com a morte na estrada, você tem que deixar lá para esperar o Rebecão. Ele falou: não tem condições, eu tenho que levar esse corpo daqui. O pai, a mãe, 2 sobrinhos dessa moça que era a mãe do bebezinho e o cunhado dela foram buscar ela em Conceição de Jacareí para levar para Marechal, parece. Porque a irmã dela morava em Marechal. Aí o cunhado, o esposo da irmã, falou: fique em casa você preparando o almoço, que eu vou à Conceição, vou buscar ela, o marido e o bebê e trago. Aí os 2 filhos quiseram ir. Então ele botou ele dirigindo, os 2 meninos. Dentro do carro tinha os 2 adolescentes, a mãe no banco de trás e o pai, que é um homem enorme, na frente com o bebezinho no colo. Meu Deus. Um cara assalta um carro, se perde numa curva e pega eles de frente. Ninguém sofreu nada. O bebê saiu pela janela. Só o bebê. É uma cena... Meu Deus. Que não tem explicação. A gente fica olhando e pensando, que fatalidade. Uma fatalidade. Que a gente vai ver. Só quem é médico vai ver um negócio desse. Né? Só quem é médico. Só quem é médico. E tem que lidar com isso, né? E tem que dar a notícia pro cara, um homem de 2 metros, chorando. Cadê meu neném? Mortinho da Silva. Quer dizer, é uma situação que você... Isso não sai da minha mente, acho que eu lembro até da cara do porque são coisas que marcam, né? Muito, 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 muito. Então, assim, pelo menos nessa parte... Afogamento, né? Afogamento. Eu falo para as mães, não leva filho de ninguém pra praia. Nossa, quando eu tô com os meus filhos na praia, eu fico o tempo inteiro. Volta, fico perto, não pode. deixa. E você não tem que levar filho de ninguém pra praia. Uma a gente tem essa máxima. Muito grande. Porque o que eu vejo é louco. É louco. Esses dias eu postei no meus stories. 1 ano e meio, a mãe mora numa casa pé na areia, o portão que dá pra praia quebrou, ela encostou uma mesa, alguém passou e deixou entreaberto. Ela deu um mamazinho para ele, achou que ele estava na sala, a vizinha gritou: fulano, olha aqui, fulano, tá afogado. Meu Deus. Ela entrou na UPA em Angra, ela entrou sacudindo o neném. Ela falou: meu filho, não morreu não. Não morreu. Não morreu. Graças a gente chegou, a equipe é muito unida, né? E todo mundo em cima, começou a abrir os olhos. Eu falei: opa, esse é bom. Mas e o susto? A gente fica traumatizado. Tá doido, praia não é brincadeira. Eu passei por um episódio, eu era criança, né? Eu deveria ter uns 12 anos, mais ou menos. E a minha mãe tinha acabado de ter o meu irmão caçula, né? Chegou do hospital, acho que isso foi no dia seguinte que ela chegou do hospital, fez até o parto de cesárea. E aí o meu irmão, ele engasgou com o próprio leite, né? E aí ela desesperada levantando, e tava a minha avó e o meu padrasto, que é o pai dele, e todo mundo assim, eu vendo o meu irmão morrendo ali. É o desespero. E aí eu só lembrei assim, Kizzy é minha tia, enfermeira. Liguei pra ela na época, telefone fixo. Liguei, ela falou: faz isso, isso e isso. Foi dando as instruções.
O meu irmão, por Deus, ele já tava com meu irmão é Roxinho. branco, roxo. Aquele roxo já escuro, assim, a Sim. cabeça dele, sabe? E aí eu falei, vira ele, coloca ele pra baixo assim na coxa, vai fazendo assim. Ela foi falando, eu fui repetindo, e aí foi onde ele foi vindo, aí foi sugando na boca, e fez aquela coisa. Conseguiu. A gente não Graças a sabe se Deus não sacode de aconteceu. cabeça pra cima. Exatamente. Mas o quanto é importante, Alguém a gente orientado. a gente que é professor faz esse curso da Lei Lucas Sim. Primeiros Socorros. E a gente nunca acha que vai precisar usar isso. Mas numa situação dessa, por exemplo, né? Não tem como, tem que saber. A gente É tem um interess- curso, o ATLS e o PAUS. É uma certificação da Academia Americana, né? Eu fiz agora, o meu deve ter 6 meses, né? Ele vale por 2 anos, você tem que fazer essa reciclagem. A gente que trabalha na emergência tem que ter o curso PAUS, né? E é um curso que é realmente para salvar em qualquer lugar, né? O último curso que eu fiz, o cara me perguntou, né? Você faz respiração hoje, boca a boca, num velhinho dentro do shopping ou numa criancinha numa escola? Sim, uma hora a gente pensa, né? Que ninguém quer, né? Mas na hora mesmo da loucura, eu tive uma criança que fez um engasgo, perdeu o choro no meu consultório. Eu conto isso, eu falo, cara, até agora eu fico pensando o que foi aquilo. A mãe desmaiou. Eu na sala, quando eu vi que ela não voltava, eu fiz massagem cardíaca, respiração boca a boca, com a mãe já desmaiada. É um pool de emoção, Os Você médicos, né? imagina? Consegue controlar isso? Você também fica naquela adrenalina, mas Não, como eu fico controlada. Fica calma, consegue manter isso? Porque As eu meninas imagino o falam desespero isso. que deve ser. Não, quando eu vi que a mãe caiu desmaiada, eu falei, tá só desmaiada. Deixa Também, ela lá. também não vou atrás dela. Né? Quando ela caiu aqui, eu massageei aqui, fiz respiração boca a boca, a criança foi indo, voltou. Aí eu peguei ela no meu colo e acordando a mãe, né? Ela acordou falando, ela morreu. Eu falei, Alessandra, levanta, Alessandra vai ver isso aí, que ela gosta disso. Esses dias ela foi no consultório. Eu falei, Alessandra, tu lembra dessa garota? E ela pintando, assim, rindo, brincando, que já grandinha, né? Já deve ter uns 3 anos isso. Aí ela falou, doutora Érica, o que foi aquilo, né? Do lado de fora, lotado de gente, ninguém viu imaginava nada. o que estava acontecendo. E a medicina é exatamente isso. Você do lado tá acontecendo alguma coisa que você fica doido, né? É viver num limite assim. Você precisa ter equilíbrio. Você precisa. Um médico desequilibrado não dá certo. Não tem como. Não tem. Você precisa ter a cadência das coisas, né? A gente não pode se perder nisso. Não pode. Deixa eu passar mais um patrocínio aqui. Vai ser agora o EVG Gerenciamento Condominial. Vai aparecer aqui na telinha pra gente. O EVG Gerenciamento Condominial é uma empresa que administra condomínio com síndicos profissionais, tá? Já estão atuando pelo Rio de Janeiro, com mais de 17 condomínios sendo administrados por eles. É uma empresa de excelência, com profissionais capacitados. Se você está enfrentando algum problema no seu condomínio, pode entrar em contato, está aqui o @ deles, tá bom? Que eles vão estar te atendendo e a gente agradece aí por mais esse patrocínio também. Vamos lá. Coloquei aqui que é um tópico importante. Eu sei que eu gosto de assistir muitas séries de médico. Uhum. Né? Eu sei que tem muita coisa ali que é encenação, com certeza. Mas muita coisa dentro de um padrão. Sim. E aí, a demanda de trabalho, principalmente no início, acredito, até a pessoa se estabilizar, ela é muito grande. Né? E aí, como é que foi e como é que é, de repente, até hoje, para conseguir conciliar? Porque a senhora falou, tem uma família, tem filhos, para conciliar família e trabalho. Já houve alguma questão ali, um momento que foi mais difícil? Hoje é mais tranquilo? Como é que é? Eu costumo dizer, Lucas, que do primeiro para o segundo filho, quem tem o segundo filho não sabe o que é ter 2. Quem não tem, não adianta falar pra gente que o negócio é fácil. Que não é. O segundo filho, ele demanda mais tempo, porque a gente já tem o primeiro. Mas conciliar a minha casa, assim, eu não posso reclamar. Meu marido é paizão, maridão, não posso, porque segura junto comigo. Sim. Né? É presente. É presente. Né? E meus filhos são filhos que entraram nesse ritmo, coitados. Sabe aquele túnel que agora não dava para voltar? Sim. A gente caiu com essa mãe e agora, né? Mas eu tentei criar mostrando que a minha profissão é uma profissão que
exige de mim muita coisa, né? Então, eu sempre, quando eu posso estar com eles, eu estou de corpo inteiro, de corpo presente, de largo tudo para ficar com eles, entendeu? Eu me desligo até um pouquinho do meu celular para poder ficar junto, né? Elisa agora na fase de adolescência, que a gente tem que estar muito Tá com próximo, quantos né? anos ela? 15, Elisa fez 15. 15. E o E mais Serginho velho? tem 20, Sim. faz 21 final do ano. Então, eu sempre eduquei para que eles tivessem independência, né? Para que, se eu não estivesse, eles soubessem tocar um pouco mais. Claro que no início é muito complicado. A minha rotina de sala de parto, eu tomava conta de 15 obstetras. Então, cada obstetra com seu parto. Tem um parto agora, Érica, dá para vir? Dá. Érica, agora, ó, vou fazer 2 partos segunda, dá para ir? Dá. Que horas? 6 horas da manhã. Qual é a babá que tá na tua casa às 6 horas da manhã? Aí liga para minha mãe, porque você tem que ter rede de apoio, Sim. né? Enquanto eles são muito pequenininhos. Engraçado que eu falava assim, não vejo a hora de ver um filho meu fazendo um sanduíche na beirada da pia. Porque a hora que a gente vê isso... Exato. Essa fase, né, já. Meu filho de 20 anos não me pode ver sentar na mesa e falar, mãe, faz um pão para mim. Aí eu falo, meu Essa Deus, parte não acaba, não né? acaba nunca, né? Aí eu falei, eu costumo falar, assim, é uma tarefa árdua, porque a gente tem a dupla jornada, né? Além de ter a parte profissional, tem a parte familiar. Meu filho foi comigo até 3 meses de vida, atrás de mim, dentro das casas de saúde. Eu levava. Porque Para mamava trabalhar? para trabalhar. Carregava ele, porque até leite materno exclusivo, não tinha para onde correr. O menino abria um bocão desse tamanho, ninguém ficava. Não pegava um bico, uma mamadeira, uma chupeta, um nada. Filho de pediatra não chupa chupeta. A gente cresce com isso, né? Faz eles entenderem isso. E aí, no final das contas, eu falei, cara, tem que levar ele, como é que eu vou ficar? Aí, 1 mês e 20 dias eu voltei a trabalhar. Aí as mães chegam no meu consultório com 4 meses. Como é que eu volto, Érica? Tão pequenininho. Eu falei, senta aqui. Você precisa do seu emprego, minha filha? Precisa. Você precisa desse dinheiro? Precisa. Então volta a trabalhar. Ele vai adaptar. É a gente que manda, é a gente que educa isso. É a gente que vai... Aos pouquinhos você vai se equilibrando, né? E a criança adapta. Exatamente. A criança é um ser que é totalmente moldado, né? Que você vai moldando e vai equilibrando. Tudo depende da criação. Da criação, né? Lá em casa foi assim, eu tive apoio da minha mãe, né? As meninas trabalhavam comigo um tempão e sempre trabalharam muito tempo, né? E aí me ajudavam, né? Meu marido fazia faculdade e trabalhava, e a gente nessa doideira, mas as coisas foram entrando num ritmo e vai. E cresce. Eu falo, filho, se cresce. Acalma e as coisas vão melhorando. Com 6 meses de volta para o trabalho, a gente começa a entender assim, tem vida fora dessa casa. Né? A gente consegue equilibrar Não gira isso. tudo em torno da criança. Porque enquanto é pequenininho, exatamente, tudo gira em torno. A gente não consegue fazer nada, a cabeça está voltada para... Não come, não toma banho direito, né? Nos primeiros dias a gente não toma banho. Né? Não fala, exatamente. Isso também preocupa. Até para deixar com uma pessoa também é difícil, né? Porque não fala. Difícil. Né? Mas eu acho que as coisas fluíram bem, assim. As coisas eles foram educados, eles são totalmente bem independentes, meus filhos, sabe? Eles resolvem. Mãe, eu já fui, já voltei, já resolvi, já falei. Mãe, você já foi lá já. E eu tô em contato, porque agora o telefone é fácil, né? A gente consegue estar em contato. Na nossa época de pequeno, era difícil. Eu penso que meu pai foi um cara ausente em alguns pontos por causa da profissão. Mas a gente também entendeu, porque equilibrava com a minha mãe, então a gente pequeno também não teve esses traumas de que não podia ficar junto, não tinha isso. Um tópico que eu até falei aqui no primeiro episódio, né? A gente fala, por exemplo, eu sou professor. Sim. E a gente fala muito que os professores são desvalorizados em vários aspectos. E a gente sabe que isso é uma verdade, principalmente para quem trabalha. Você vê, hoje eu estou aqui, mas hoje é até um dia difícil para mim gravar. Por quê? Porque hoje eu fui para 3 escolas, dando aula de 7 da manhã até 6h20 e saindo de uma escola, indo para outra, aquela coisa toda, e quando chega de noite você já tá o quê? Esgotado, porque o professor, ele enfim. E de contrapartida, a sociedade fala que o médico é uma profissão elitizada, supervalorizada, mas isso é quem tá de fora que fala. Aí, eu queria que, enquanto profissional da área, e já com essa experiência,
que a senhora falasse o seu ponto de vista em relação a isso. O médico é privilegiado em alguns sentidos ou não? O médico, ou não é? Ou quem está de fora vê algo, mas quem está de dentro não sabe de muita coisa. Não, é porque você tem que trabalhar com equilíbrio emocional. A medicina exige isso. E quando você tem hoje uma aceleração da vida, né? Por conta da toda a mídia, a rede social, o próprio celular que deixa a gente louco, eu acho que, assim, quem tá de fora acha que é tudo um conto de fadas. Tudo um glamour, tudo um glamour. Né? Tem o dinheiro, né? Porque você dá um plantão num valor X e você vai ganhar tanto. E quando você... Porque eu acho que as pessoas têm a noção, assim, um plantão na semana, ela ganha X. Mas, e se ela fizer 7 por semana? Mas vai lá fazer 7 por semana. Vai ver como é que é. Não tem como. E outra coisa também que eu falo. Você consegue estudar 7, 8, 10 anos para poder chegar a isso? Quantos conseguem estudar esse tempo todo? As pessoas querem tudo muito rápido. Sem ganhar. Hoje com o EAD aí, muitas faculdades, né? Não menosprezando, porque assim... Mas assim, não tem como ser médico EAD. Quem se dedica chega. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E eu vou dizer uma coisa para você que eu falei no plantão esses dias. Todo mundo chega com o Google na mão. Mas a hora que tiver uma máquina lá para ele colocar e falar a verdade, tem dor? Tem. Aonde é? Porque se você vê aonde as coisas estão chegando, se você parar para pensar, o médico não vai conseguir ser substituído por isso. Não vai. Não vai. Porque precisa do toque da minha mão. Tem coisa que não é com ouvir, né? É com toque, é com olhar. E eu falo para os acadêmicos que ficam comigo lá, eu falo, você tem que ter... olho na ponta dos dedos. Você tem que palpar a barriga e saber que aquilo ali é nada ou que aquilo ali é tudo. Então, assim, você não vai chegar nesse ponto. Então, dar plantão 24 horas e ganhar X é ótimo. Mas você não faz isso 4, 5 vezes na semana. Você não abre mão. Você não consegue também, né? Você quer saber? Você mal come. Tem dia que você não consegue comer. Tem dia que eu tô num plantão que eu falo, cara, chegou a hora do almoço. Quem vai sair daqui para almoçar? 4 atendendo. A demanda que é. E às vezes você tá com um paciente de alto risco. Como é que você vai parar para comer? Não come. Eu tive um atropelamento de uma criança que a gente ficou fora a pressão emocional disso. A roda passou aqui, ó. Meu Deus. Sentada, brincando. O cara não viu e passou. Numa rampa, uma caminhonete imensa, o cara não viu. Ele realmente não teve culpa. A filmagem mostra ele devagar, sem fazer loucura. Como é que você fica com uma criança que você recebe desse jeito uma noite inteira? Falar que você trabalhou a noite inteira é muito sério. Você ficar o dia todo trabalhando e quando chega 4 horas da tarde, chega essa criança para você. É a noite inteira. Então, assim, o que é isso? E o peso da responsabilidade, né? Aquela vida depende de mim. Exatamente. E os familiares, aonde você vai, ele tá no radar. Como é que você abandona? Como é que você troca um médico pelo outro depois que fala que tua filha vai fazer um exame? É exatamente isso que você viveu no Rocha Faria. Um cara que deu atenção, que conduzindo o negócio, agora vai embora e vai entrar outra que não sabe de nada do negócio até aqui. Então, assim, ainda tem isso, que você tem que se manter no mesmo ritmo, na mesma qualidade, para você poder dar segurança para a família. Né? Às vezes, a família não quer nem saber o remédio que está tomando, quer saber a fala que você faz. Você, às vezes, fala de uma outra forma que a família está tão consternada que entende diferente. Você tem que... Calma, deixa eu te falar de novo, deixa eu conversar. Então, assim, a medicina, ela tem um glamour, né? Ser médico tem um glamour. Mas é a sociedade que vê de dessa fora. forma, né? Sim. É óbvio que você tem a caneta na mão, né? As pessoas falam, tem tem médico que acha que é Deus, pode matar ou morrer. Sim, mas a gente foi para sempre dar a vida, sobreviver, e você precisa ter essa responsabilidade, né? Os que estão chegando agora, eu falo para eles, vocês não podem de jeito nenhum perder a sensibilidade como ser humano, se colocar no lugar do outro, né? Deixa eu te perguntar aqui, o tempo já está acabando, meu Deus, mas vamos lá. Eu vou falar da forma que eu escrevi aqui, mas para o pessoal também entender. Houve algum caso, aí é emergência, né? Que você fala assim, foi salvo por um milagre.
independente de religião, Sim. que você olhou para aquele caso e falou assim, não... e a pessoa, a criança, né, no caso assim, houve algum caso assim, ou próximo disso? Porque normalmente o médico, ele fala que é ciência, né? Eu tive um menino que caiu da laje. 3 arranhões, 3,5 metros, Meu 2 Deus. anos. Caiu em cima de da laje, ele tinha, embaixo tinha uma telhazinha, sei lá. E aí caiu. Chegou no colo da mãe apavorado, Meu os Deus. olhinhos arregalados, mas Não teve fratura, não teve... nenhuma. A gente até caçou, que eu falei, não é possível. Esse menino tem que ter se quebrado. Não. E às vezes uma bobeira, né? Uma bobeira, cai, como eu já vi. Um verãozão em Mangaratiba, aqueles condomínios todos lotados de criança. A história é ela. Ele caiu, bateu com a cabeça no meio-fio e esqueceu de tudo. Um garoto grande, eu olhei e falei, ele tá enganando essa mãe. A mãe meio que, doutora, ele tá querendo ir pra festa comigo, eu não vou levar. Aí eu deixei com a minha mãe, ela me liga e deu isso. E aí você fica olhando assim... Tudo aparenta ser uma mentira. Uma bobeira. Aí, quando a gente radiografou, estava fraturado o crânio. Ele tinha batido com a cabeça seriamente, internou. Chamei a mãe e falei, não fala mais nada para ele que ele tá mentindo. Ele não tá mentindo, ele não sabe quem é ele, não sabe onde ele tá. Com um trauma de crânio, um TCE grave. Em pé ainda, mas bobo ainda, assim. Parado no meio, a história que chegou, parado no meio-fio, 3 bicicletas, todo mundo ia sair de bicicleta. Ele desequilibrou, quando caiu, a cabeça foi na ponta do meio-fio. Em pé do lado do meio-fio. Aí o outro cai de 3,5 metros. E Pensa, não acontece nada. Não acontece nada. São coisas que você fala assim, Deus já parando ali embaixo. A gente não vai entrar no mérito, mas não tem pra onde correr. Na medicina não tem padrão, né? Não tem. E às vezes são crianças que você deixa internado, porque você fala assim, não é possível. Vou esperar para ver se vai aparecer alguma coisa, né? Eu falo pros meninos, não viu nada, mas deixa, porque a história é muito séria, né? Eu vou falar agora sobre mais um patrocinador, que é o Educandário São Francisco de Assis, e em seguida o Espaço Cultural Betaninha Kids, tá? Vai aparecer aqui o pode deixar o Betaninha mesmo. O Espaço Cultural Betaninha Kids é um espaço que oferece cursos a preços acessíveis, tá bom? Teclado, canto, balé, judô, dentre outros, tá? Aqui tá o @ deles, vocês podem estar entrando em contato, tá bom? As matrículas estão abertas ao longo do ano, tá? Crianças, jovens, adolescentes e adultos também. E agora o ESFA, Educandário São Francisco de Assis, tá? Que é uma escola da educação infantil até o ensino médio, localizada aqui em Campo Grande, tá? As matrículas também estão abertas agora para renovação para o próximo semestre. Uma escola que oferece um ensino de qualidade, tradição, mais de 45 anos já de existência. Agradecemos aí a esses 2 patrocinadores, tá? Vamos lá. Para fechar, é um tema que eu coloquei aqui, médico. A gente já até falou um pouco sobre isso, mas para falar de uma forma mais particular. Benefícios, né, que um médico tem, aí o que vier na mente da senhora para falar em qualquer área, e dificuldade relacionada à profissão. Eu tenho esse benefício porque eu sou médico, eu tenho essa dificuldade porque eu sou médico. Sim, participar de eventos de filho, familiar, a gente tem dificuldade, né? Acaba se ausentando. Dia das Mães, no domingo, você pode estar de plantão. Uma virada de ano, por exemplo. Uma virada de ano, muitas, meu Deus, né? E aí você precisa realmente ter as pessoas entendendo isso, né? E aí você, o teu poder não é nem de compra, mas é de poder usufruir de uma situação financeira. Se você se dedicar, quanto mais você se dedica... É um salário bom, um salário digno, digno assim. de você poder... Hoje a gente sabe que existe uma desvalorização disso tudo, mas a demanda também é muito alta, né? Então a gente concorre com muito mais pessoas, né? Então, assim, eu vejo assim... a minha família, tudo isso favorece, né, para poder, todo mundo apoia para que eu seja uma profissional que esteja ligada aos meus pacientes, que eles favorecem isso para mim porque eles me dão esse apoio por trás, né? E na família tem muito
Tô passando mal. Já tem. Liga pra Érica. Toda hora. Independente de ser criança. É. Porque todo pediatra é clínico geral, né? Meu pai que está aposentado, meu pai está fazendo um Alzheimer, antigamente ele cuidava de todos os idosos da família. Como ele não está mais clinicando, agora é Érica. E aí ele tem as desculpas. A gente ficou velho, mas a gente vira criança, né? Aí dá para você cuidar da gente. E aí qualquer coisinha E pode liga. ser gripe ou pode ser uma coisa mais séria, todo mundo liga. Mas eu amo muito o que eu faço. Isso é legal, né? Porque as pessoas confiam em você. E isso é um retorno, assim, estar contando com você, isso é um benefício. Exatamente. E saber que você pode também ajudar de certa forma, né? Muito. Essa questão que eu falei do meu irmão, foi uma coisa simples que eu fiz, uma atitude. Mas que se eu fico pensando, se eu não tivesse tido aquela atitude, meu irmão poderia ter morrido. E ela? Né? Ela, até que depois que ela orienta pelo telefone, né? Também, tipo, lembrou de mim, ligou, e aí ela morava a uma certa distância que dava pra vir andando, Sim. mas assim, normalmente vem de carro. Veio correndo, e chegou lá, eufórica, cadê? E já tava bem, graças a Deus, mas aí levou pro médico pra ver, né, porque ficou um tempo. Eu tenho uma história dessa pelo telefone, a minha sobrinha do meu marido, que tem um bebezinho e ele desloca o cotovelo. E eu aprendi na emergência a colocar isso no lugar. Aí teve um dia que a gente estava numa festa, ela levanta ele, puxa ele pela mão e ele desloca o cotovelo. Aí ele não tá mexendo o braço. Aí eu falei, calma, se eu conseguir colocar, a gente não vai para a emergência. Aí eu botei no lugar. Aí ela, graças a Deus, ainda bem que você tá aqui. A gente As pessoas gostam de que tá lá. Aí passou. Aí teve um dia, a gente tá em casa, a gente tava até numa confraternização da rede da minha igreja. Aí, quando tá lá conversando e tal, vem o pessoal, alguém me entregou o telefone com ela no vídeo. Érica, socorre Stephanie. O braço do Davi saiu do lugar de novo. Como é que eu socorro a Stephanie? Aí ela, tia, me explica por aí que eu vou tentar fazer aqui. Eu falei, então tá. Aí fiz um movimento, até no meu filho, fiz um movimento e falei para ela, vê se você consegue fazer esse movimento que eu tô te falando. Apoia aqui embaixo e tal. Você não acredita que ela colocou o braço do filho? Ela agora falou, nem ligo mais para você. Ajuda, né? Porque tem coisa que às vezes a gente vai pro médico, né? Não, e, tipo, demora, mas é uma coisa simples que daria pra fazer, né? Não querendo dar nenhuma recomendação de ninguém se automedicar, não, nada pelo disso. Amor de Deus, mas é um caso à parte. Pra encerrar aqui, eu vou falar de mais 2 patrocinadores e a gente vai fazer os encerramentos que já bateu a hora, passar rápido, viu? Vai ser agora o GPI, tá? Cadê? Apareceu aqui na tela. Curso preparatório GPI, Sistema de Ensino Mais Completo, tá aqui o @ deles. Essa é a unidade de Campo Grande, tá? Eles estão com algumas turmas abertas. Se você está em busca de prestar alguma prova para concurso, tá? E está buscando algum curso preparatório, nós indicamos aí o Sistema de Ensino GPI, tá? E a gráfica digital Migre, que é a gráfica que fornece, né? Que cuida das nossas artes, forneceu essa caneca personalizada, tá bom? Ela funciona somente online, tá aqui o @ deles também. E aí, se vocês precisarem de algum serviço, nós recomendamos, tá? E agradecemos também a parceria dessas empresas. Doutora, para finalizar, né? Porque chegou o nosso tempo, no final, acabou rapidinho. Eu peço para os nossos convidados trazer uma palavra de incentivo, uma recomendação, algum conselho para os futuros médicos, para aqueles ainda que de repente nem começaram a fazer medicina, mas têm esse sonho. E interessante também, né? Porque a gente sabe que muitos querem, mas nem todos conseguem. Porque a gente sabe, eu falo para os meus alunos, para você conseguir uma medicina pública, você tem que tirar quase 1000. Nota, ou então ter condições de arcar com uma universidade particular. Assim, o conselho que eu dou é o que eu dou para os meus filhos, né? E os que estão próximos a mim, eu falo, tem que estudar. A gente não consegue nada sem esse estudo, né? A gente valorizar realmente o professor, assim. Eu acho que a medicina te exige muito, mas se você não passar para a medicina, qualquer outra você passa. Porque o nível de estudo é muito alto, sim, a concorrência é muito alta, né? Então, a gente às vezes concorre com 60 por vaga.
Isso é um nível muito alto. Você tem que Sim. estar muito preparado, né? E a dedicação ao estudo, a organização, a gente não consegue. Eu lembro que eu fiquei 1 ano sem sair de casa. Sem sair de casa no sentido de não ir à festinha, Convívio não convívio social, né? social. A gente perde isso por bem, porque a gente precisa passar na faculdade, né? Então, assim, o conselho que eu dou é que as pessoas se dediquem mesmo, porque você vai ter o dia que você vai poder sair, passear e tudo, mas já é uma preparação para a vida médica, porque a vida médica muitas das vezes a gente não É isso. consegue. É isso, entendeu? Assim, então, as pessoas que querem muito fazer medicina, mas gostam muito de sair, gostam muito, isso não chega, né? Isso não te dá a base para você estar onde você deveria estar, né? Você abre mão de muita coisa. E depois que entra para a faculdade, eu quando entrei para a faculdade, eu falei, então eu estudei pouco. Eu tive essa sensação. Aqui é muito mais, né? Quando tá lá Então, dentro, você vê que é muito é mais mais. difícil sair médico do que entrar para a faculdade propriamente Exatamente. dito, né? É porque a gente não tem noção do que a gente deveria ter estudado, né? Então, assim, o conselho que eu dou é estudem, se dediquem, tenham organização, sono. É preciso dormir. Ninguém lê períodos longos com sono. Tem que estar desperto, né? Tem que estar acordado, ativo, né? Eu falo com a minha filha, quem estuda tem que dormir cedo. Não adianta dormir tarde. Isso é uma coisa que você não vira médico se você não tiver o seu sono em dia. Essa Porque rotina também. a rotina de sono, você precisa dormir. Vale a pena dormir para você acordar mais cedo. Então, assim, e eu sou a maior incentivadora. Eu tenho os acadêmicos que ficam comigo na rede pública, né? E eu falo para eles, não deixa de estudar, não para de estudar. A gente tem todo... Agora, o último consenso, rapidinho, né? O último consenso, febre. A febre, até que a gente prove ao contrário, 37,8. Todo mundo escutou isso, as mães a gente falava. Agora é 37,5. Mas quem está fora desse estudo vai ficar Não vai conseguir falando. se atualizar. Então, assim, a atualização, os congressos, tudo que você se dedica para participar, vale a pena, é estudo ainda, entendeu? Então, a gente não para de estudar nunca. Eu acho que como qualquer profissão, né? Exatamente. Você Se precisa renovar, se qualificar. estar atento. E a internet a gente tem que usar para esse fim, para coisas boas, para a gente poder avaliar isso, entendeu? Então é isso. Doutor, eu quero agradecer pela participação, tá Obrigada. bom? O pessoal tá pedindo, os meus alunos estavam pedindo médico. Aí eu conversando Muito lá com a minha legal. amiga, a professora André, eu conheço uma médica, amiga minha, eu falei, aí consegui, Muito falei, bom. graças a Deus. Então, agradeço pela participação, tá bom? Foi muito bom compartilhar a sua experiência aqui conosco, tá? E o pessoal aí que assistiu, tá bom? Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, tá bom, pessoal? Pra gente conseguir levar essas informações, tá? Agradeço aí aos patrocinadores, tá bom? E esse foi o nosso episódio 3. O próximo convidado, agora eu consigo anunciar, vai ser o Diogo Bonfim, tá? Ele vai estar aqui conosco, ator, humorista, comunicador, tá bom? Vai estar aqui conosco no próximo episódio 04. Eu agradeço por você ter assistido esse episódio e tirar esse momento para aprender um pouquinho mais com a gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.